Todos aqueles agora que puderem, vamos nos ajoelhar para conversarmos com o nosso Criador. Grandioso Deus que habita nos altos céus, nosso Criador, nosso Salvador, nós estamos aqui, Senhor, perante Ti, prostrados para Te adorar, para Te louvar, para bendizer o Teu nome, Senhor. Estamos aqui, Senhor, para ouvir também a Tua palavra, para ouvir, Senhor, aquilo que Tu queres de melhor para a nossa vida. Queremos Te pedir que Tu nos possas ajudar nesse sentido. Que possamos aceitar, Senhor, o Teu chamado e que possamos dizer-Te: eis-me aqui, Senhor, estou pronto para servir-Te. Vem, Senhor, nos ajudar. Ajuda-nos, Senhor, nos nossos problemas, nas nossas dificuldades. Ajuda-nos, Senhor, como igreja, Senhor, a partilhar, Senhor, esta mensagem maravilhosa que nós temos. Vem, Senhor, fazer com que todos aqueles ouvintes, Senhor, desta mesma mensagem, Senhor, possam aceitar-Te como o seu Salvador. Vem, Senhor, estar connosco nesta hora que aqui vamos passar. Que nós possamos estar receptivos, Senhor, à Tua mensagem desta manhã. Em nome de Jesus, nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Para dar continuidade aos serviços em honra do Senhor esta manhã, com muita alegria, nós vamos devolver aquilo que o Senhor nos dá. É isso justamente que o Senhor nos pede. Ele pede a nossa fidelidade a Ele. E nós, como colaboradores seus, vamos demonstrar essa fidelidade com amor, devolvendo os nossos dízimos e as nossas ofertas, começando pelas nossas criancinhas. Obrigado.
vamos baixar as nossas cabeças para orarmos ao Senhor. Bom Pai, Altíssimo Senhor, Tu és um Deus justo, um Pai de amor, que pedes aos Teus filhos, na verdade, para nós também sermos fiéis e verdadeiros. Desde sempre pediste ao Teu povo que trouxessem ofertas para a Tua casa, para o mantimento do Teu tabernáculo, para que a Tua casa pudesse subsistir e a Tua obra pudesse continuar. Na verdade, ainda hoje Tu pedes, Senhor. Tempo virá que não vai ser preciso mais os nossos dízimos e as nossas ofertas. Mas, por enquanto, Senhor, Tu ainda pedes a nossa fidelidade. Ajuda-nos, Senhor, a abrirmos os nossos corações e as nossas mãos e não estarmos agarrados aos bens materiais, mas ao pão de cada dia, que nunca nos vai faltar se formos fiéis. Tudo pedimos e agradecemos. Também pedimos uma bênção para os doadores, para todos aqueles, Senhor, que sentem nos seus corações esta fidelidade e este amor a Ti. Em nome do Teu amado Filho, pedimos estas graças e bênçãos. E amém. Bom dia aos nossos irmãos na fé mais pequenininhos. Estão bem dispostos? Parece que sim, pelo menos o sorriso é bastante grande. Ótimo. Sabem que eu hoje vou-vos contar uma história que se intitula como A Mala Gigante. Alguma vez vocês esperaram para alguma coisa que depois não aconteceu? Não? O Duarte parece que tudo o que ele espera acontece. Ótimo. Nunca apanharam assim uma decepção, um desapontamento, uma tristeza, porque queriam tanto uma coisa e acabaram por não a ter? Vou-vos dar um exemplo. Há um tio vosso que faz uma viagem até os Estados Unidos e vocês pedem-lhe um grande brinquedo. Estavam felizes porque sabiam que o tio regressava num determinado dia, mas quando ele chega, não tinha o brinquedo. Sabem porquê? Porque o brinquedo era tão grande que não cabia na mala que ele levou. É uma grande tristeza, não é? Esperar tanto por um brinquedo que depois não apareceu. Mas vocês ficaram a saber que alguns dias depois havia uma outra pessoa da vossa família que ia fazer a mesma viagem e que então propôs-se a trazer o brinquedo que vocês queriam. Mas ela preparou-se melhor. Ela levou uma mala bastante grande para que o brinquedo que vocês tanto queriam, ela pudesse trazer. Então vocês já tinham quase a certeza de que iam ter o brinquedo. O que é que precisavam de fazer? Esperar mais um pouco, ter mais um bocadinho de paciência. A história que eu vos tenho é algo parecido. Em 1844, a família de Ellen, que depois passou a ser Ellen White, recebeu uma grande notícia. Uma notícia que ia ter um presente muito, muito especial, muito grande. Quem é que lhes deu essa notícia, sabem? Guilherme Miller. O que é que Guilherme Miller anunciou que ia acontecer em 1844? Jesus ia voltar. E até tinha uma data específica, tinha o dia certo. Qual era o dia? Lembram-se? 22 de outubro do ano já referido, 1844. Como é que vocês acham que estava
a família da Ellen e todas as pessoas que com fé acreditavam que Jesus ia voltar no dia 22 de outubro. Estavam muito contentes, desejosos que chegasse aquele dia. Mas veio o dia 22 de outubro, passou-se a manhã, a tarde, e Jesus não voltou. Foi uma grande tristeza para aquelas pessoas que estavam à espera que Jesus voltasse. Foi ou não foi? Assim como vocês estariam à espera do grande presente que não veio, estas pessoas também estavam à espera de um presente especial que acabou por não acontecer naquela data. Muitas pessoas, com o desapontamento, desistiram. Não quiseram mais saber daquele presente especial que Guilherme Miller tinha anunciado. Mas outro grupo de pessoas, onde estava incluída a família de Ellen, continuaram com fé a estudar, a tentar perceber o que é que tinha falhado. Até que um dia houve um senhor que se chamava Iron Edson, Deus deu-lhe uma visão. E nessa visão Deus disse-lhe: a data estava certa. Não houve problema nenhum com a data. Houve um problema com o quê? Com o acontecimento. Jesus não voltou. Aquela profecia não anunciava que Jesus ia voltar naquele dia. O que é que aconteceu a partir desse dia? Sabem? Jesus começou a preparar uma mala gigantesca, a preparar tudo para um dia voltar. E quando Jesus voltar, vai-nos trazer um grande, grande presente. Qual é? O fim do pecado. Passaremos a ter uma vida cheia de alegria, fim à tristeza, cheia de paz, fim à violência. Não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas, não haverá mais morte. É ou não é um presente especial? Vocês estão ou não desejosos que Jesus volte? Todos nós aqui estamos. Todos nós temos fé que a vinda ou a segunda vinda de Jesus está para breve. Então o que é que temos que ter? Nós sabemos que vamos receber o presente. Temos que ter paciência. Temos que ter fé e paciência. O que é que tu disseste, Simão? Já acabou. A história acaba com a fé e a paciência que temos que ter pela segunda vinda de Jesus. Está bem? Muita oração e pedir aos vossos pais que vos ajudem a esperar pacientemente pela segunda vinda de Jesus. Por este presente especialíssimo que todos nós vamos receber. Tenham um bom sábado.
Uma vez, desejo saudar a Igreja do Senhor aqui reunida, desejar a todos aqueles que, em humildade e sinceridade de coração, vêm da sua parte, buscar as bênçãos do Senhor. Que Deus nos possa fortalecer e abençoar ricamente através da adoração desta manhã e particularmente através do estudo da sua palavra. Nesta manhã, meus queridos irmãos, sinto que o Senhor tem para nós algo que nos deve levar a uma atitude de reflexão profunda, mas mais ainda, a uma atitude de disponibilidade para o serviço. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, percebemos que existe no sucesso do povo de Deus, no povo do Senhor, um binômio: oração e trabalho, fé e serviço, confiança e laborosidade. Sempre que o povo de Deus se coloca, através de uma atitude de confiança, nas mãos do Senhor e está disponível para agir em consonância com a sua vontade, meus queridos, o que acontece é algo sempre surpreendente. Sempre que a Igreja ora de forma sincera e unida, o resultado materializa-se nas bênçãos que Deus derrama sobre o seu povo através de uma invulgar motivação para o serviço, para o trabalho, para a ação. Foi assim na Igreja primitiva, foi assim em todos os momentos de reavivamento espiritual que a Igreja cristã viveu, foi assim no início da Igreja adventista do movimento remanescente. Fé e ação, confiar e trabalhar. Eu gostaria de, neste momento, convidar-vos a abrirmos a nossa Bíblia em textos que são muito conhecidos de todos nós. O livro de Atos, no capítulo 2, e nós vamos ler do verso 42 ao verso 47. Este texto que tão famoso, que tão poético, e diríamos, por que não dizermos, um texto épico a respeito de um período da Igreja onde as coisas viviam-se de uma forma autêntica, de uma forma entusiástica, de uma forma ideal. Atos, capítulo 2, do verso 42 ao verso 47. E diz então assim a palavra do Senhor através dos escritos do amado médico, como Paulo chamou, Lucas, verso 42, diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e distribuíam o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unanimemente no templo, partindo o pão nas casas, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, e louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Ainda uma outra descrição fabulosa do tempo de grande emoção e de grande entusiasmo que o cristianismo viveu. Provavelmente no capítulo 4, quando a partir do verso 29 nos é, portanto, descrita a oração que os crentes fazem logo depois da libertação de Pedro e de João. Provavelmente este episódio aconteceu talvez algumas poucas semanas ou meses após a descrição que o apóstolo, que Lucas faz em relação à igreja primitiva, em relação aos versos que lemos do capítulo 2. O contexto aqui, nós conhecemos-lo. Pedro e João foram ao templo para orar. E a Bíblia diz-nos que por volta da hora nona, eles encontram à porta, chamada Formosa, um homem que há várias décadas estava provavelmente ali a mendigar. Era conhecido de todos os adoradores do povo, do templo. Era uma pessoa que todos sabiam
que tinha uma debilidade física, era, portanto, aleijado nas suas pernas. E aquele homem acostumara-se a mendigar as poucas moedas que a generosidade dos adoradores pudesse compungi-los a lhe oferecer. E aquele homem, como de hábito, estende a Pedro e a João, os apóstolos do Senhor, estende-lhes também a mão, numa atitude de súplica, para que lhes dessem alguma coisa que pudesse mitigar as suas necessidades físicas. O que aquele homem precisava não era necessariamente de moedas. Ele precisava de algo mais que somente aqueles homens enviados pelo Senhor Jesus Cristo poderiam oferecer. E as palavras de Pedro e de João são grandes eloquentes neste momento. Eles dizem: nós não temos prata nem ouro. Nós não temos aquilo que tu queres. Mas o que tu realmente precisas, isso nós te oferecemos. No nome do Senhor Jesus Cristo, levanta-te e anda. E aquele homem pôs-se em pé de um pulo só. Alguém que nunca tinha andado, alguém que nunca tinha dado sequer um passo na sua vida, a não ser amparado por outros. Agora não só era capaz de caminhar, mas era capaz também de pular. Não só as suas pernas foram miraculosamente recuperadas, mas também o seu cérebro foi ensinado instantaneamente a fazer uso de toda uma parte do corpo que até então ele tinha simplesmente inutilizado ou não tinha tido condições de usar. Portanto, o milagre é muito mais do que simplesmente o restabelecimento dos membros, mas também o cérebro daquele homem que é ensinado instantaneamente a usar aquela parte do corpo. E isto foi notório. As pessoas que tinham ido até ao templo naquela hora para orarem, não conseguiram fazê-lo, porque rapidamente todos se deram conta de que um grande milagre tinha acontecido. Sabem? Os grandes milagres não são aqueles que têm grande visibilidade. Os grandes milagres medem-se pelo efeito no tempo que eles têm. O fato de uma pessoa ter deixado um mau hábito na sua vida pode ser um milagre tão espantoso quanto uma cura de cancro. O fato de uma pessoa ter vencido um defeito de caráter ou ter superado uma situação com a qual há muitos anos vinha lutando pode ser muito mais miraculoso do que propriamente até a ressurreição de alguém que estava morto. Porque o efeito da vitória sobre um defeito pode ter uma implicação mais prolongada no futuro, pode ter implicações para a eternidade. É por isso que, naquele momento, as pessoas que ali estavam, ao contemplarem a manifestação daquele milagre, a Bíblia nos diz que Pedro e João aproveitaram de forma ousada aquela ocasião para transmitir uma mensagem relevante àquelas pessoas que ali se encontravam. Mostrar-lhes que aquele milagre tinha sido operado no nome e no poder daquele que algumas semanas ou alguns meses antes tinha sido assassinado, tinha sido rejeitado por aquelas mesmas pessoas, por aquela mesma nação que ali se encontrava representada. Pedro e João são convidados a irem até à prisão. E na manhã seguinte, quando eles são convidados novamente a aparecer perante o Sinédrio, depois de serem ameaçados, depois de serem, inclusive, castigados, eles são novamente devolvidos à liberdade. Ao saberem que João e Pedro estavam presos, a igreja rapidamente se mobilizou num processo de intercessão em favor daqueles servos do Senhor. E eles, quando chegam então, cheios de entusiasmo, depois de terem sido libertados, e imaginem, uma pessoa que passa uma noite na prisão, que comparece perante um tribunal hostil, sendo severamente ameaçado de que não deveriam continuar a pregar no nome de Jesus Cristo. Estes homens, em vez de saírem amedrontados, com os joelhos a tremer, fragilizados pela experiência traumática que tinham acabado de passar, eles chegam cheios de entusiasmo, cheios de alegria, dizendo aos cristãos, aos crentes que estavam a orar por eles, que eles deveriam efetivamente continuar a seguir naquela mesma direção. E eles fazem a oração que nós encontramos no capítulo 4. A parte final da oração é aquela que nós vamos ler agora.
E, meus queridos irmãos, neste texto, mais uma vez nós compreendemos que a oração associada à disponibilidade para trabalhar faz com que a igreja esteja condenada ao sucesso. Diz então o texto: agora, pois, Senhor, verso 29, Atos 4, verso 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para fazeres curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar aonde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Meus queridos, uma igreja que ora, uma igreja que trabalha, o resultado será efetivamente sucesso. Deixem-me ler-vos ainda uma citação da Sra. White em que ela comenta justamente este episódio. Ela diz o seguinte: os discípulos oraram para que maior força lhes fosse concedida na obra do ministério, pois viam que teriam de enfrentar a mesma determinada oposição que Cristo tinha encontrado quando esteve na terra. Enquanto as suas orações unidas ascendiam com fé ao céu, veio a resposta. Moveu-se o lugar onde estavam reunidos, novamente foram cheios do Espírito Santo, com o coração cheio de ânimo, e de novo saíram para proclamar a palavra de Deus em Jerusalém. E Deus abençoava maravilhosamente os seus esforços. Meus queridos irmãos, Deus tem grandes bênçãos para derramar sobre o seu povo. Deus tem bênçãos especiais para derramar sobre esta congregação, sobre esta ilha, sobre cada um de nós. Precisamos apenas estar disponíveis para orar com sinceridade e com unidade e trabalhar com fé de que o Senhor abençoará todo o trabalho que for feito. Deixem-me partilhar com os irmãos algo que gostaria de vos convidar a intercedermos durante este momento de adoração. Alguns meses atrás, algumas semanas atrás, quando tive a oportunidade de visitar igrejas nossas na região dos Açores, alguns irmãos, ao perguntarem-nos sobre o trabalho aqui na Ilha da Madeira, diziam eles: vocês lá são muito abençoados. Vocês lá têm uma igreja grande, vocês têm uma escola, vocês têm um lar para idosos. E eu comecei a pensar, meus irmãos, que realmente nós somos abençoados. Há várias décadas atrás, irmãos nossos tiveram a fé e a ousadia de pensar em se abrir aqui uma escola nesta igreja. Não necessariamente neste espaço, mas que veio a ter a sua continuidade aqui. E, meus queridos, não sei se vocês têm a noção, mas a bênção que é efetivamente ter esta instituição nesta igreja. Gerações e gerações que têm passado por esta escola. Alguns devem estar a dizer: mas pastor, há uma série de coisas que não estão bem. É verdade. As coisas não estão bem não porque Deus seja culpado, mas porque nós somos humanos e porque somos pecadores. Acabamos por muitas vezes contaminar com a nossa imperfeição aquilo que é o plano original de Deus. Mas quero vos dizer que o Senhor continuará a abençoar as instituições, continuará a abençoar a sua igreja, imperfeita quanto seja, para que ela conclua a missão para a qual foi criada, para a qual foi chamada. Algumas semanas atrás, tivemos uma situação um pouco, diria, preocupante e até difícil. Começámos há vários meses a pensar sobre a necessidade de, como escola, como instituição, alinharmos mais ainda a nossa obediência aos mandamentos de Deus. E numa reflexão muito cuidadosa, muito espiritual, muito sensível, em grupo de trabalho da escola, chegou-se à conclusão de que
para guardarmos o sábado como o Senhor realmente espera dos seus filhos, era necessário que pudéssemos encerrar as atividades da escola mais cedo na sexta-feira. Foi um passo de fé. As escolas particulares e privadas não estão a ter mais alunos. Pelo contrário, parecia um tiro no pé que esta instituição estava a dar. Mas pela fé avançamos, pedindo ao Senhor que nos abençoasse na medida da confiança e do desejo que tínhamos de alinhar a nossa vontade. Aliar a nossa ação com a vontade de Deus. No próximo ano letivo, queremos fechar a escola à sexta-feira mais cedo, para que todos os colaboradores, todas as pessoas desta instituição possam ter condições de começar o sábado, a duração do sábado, da forma correta. Várias pessoas já nos vieram dizer: vocês são loucos, vocês estão a espantar os alunos, vocês estão a comprometer o vosso sucesso. Será? Não sabemos. Deus nos pede determinadas coisas e nós devemos confiar nele. Não estamos a ser temerários, estamos a ser confiantes. Não estamos a ser ingênuos, estamos a ser confiantes na vontade de Deus. Nós estamos confiantes de que o Senhor dirigirá e continuará abençoando. Não sabemos exatamente o tipo de dificuldades que esta instituição passará, mas nós gostaríamos de convidar a igreja, esta igreja, que um dia acreditou na fundação de uma instituição como a escola aqui no Funchal, que possa também se juntar em oração, intercedendo ao Senhor em favor desta bela instituição que é o externato. Esta escola de profetas, esta escola que o Senhor tem aqui. Orando não só pelo bom desempenho da escola, não só pelos alunos da escola, não só pelas famílias da escola, não só pela coragem dos funcionários e da direção no sentido de alinharem cada vez mais a sua ação à vontade de Deus, para que o Senhor possa efetivamente dar coragem e ousadia às pessoas que aqui trabalham para fazerem aquilo que Deus pede deles. E eu gostaria de, na pessoa da professora Daniela, que é a diretora pedagógica da escola, convidá-la a que viesse aqui à frente. O Marco, como ancião, que pudéssemos, nesse momento, orar, pedindo ao Senhor que abençoe esta instituição. E nós vamos pedir à igreja que neste momento também se possa colocar de pé, para que numa atitude de intercessão e de consagração ao Senhor, nós possamos rogar a Deus as bênçãos sobre esta instituição que Ele um dia inspirou a que pudesse ser criada. Nós, à de frente aqui, vamos nos ajoelhar em humildade, pedindo ao Senhor que nos dirija e que nos possa orientar e inspirar. Querido Papá do Céu, nós queremos, Senhor, te agradecer pela oportunidade, Senhor, nesta ilha, Senhor, nós termos uma escola cristã. Amém, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, por esta escola existir. Obrigado, Pai. E queremos, Senhor, pô-la no Senhor nas tuas mãos. Ajuda, Pai. Para que ela possa, Senhor, fazer o seu trabalho. Abençoa, Pai. Possa fazer, Senhor, com que não só os jovenzinhos que a frequentam, Senhor, mas também todos os seus familiares possam ver que Jesus as ama e que a educação, Senhor, que nós transmitimos, Senhor, para eles, Senhor, é uma educação cristã, mas com princípios de vida saudáveis, Senhor, também. Que tu possas, Senhor, abençoar todas as pessoas que trabalham nela. Os professores, Senhor, os colaboradores, aqueles que ajudam de alguma maneira, Senhor, esta instituição. Que todos nós, Senhor, possamos levar a bom porto, Senhor, aquilo que tu nos incumbiste. Vem, Senhor, ajudar-nos. Que as decisões, Senhor, que tomamos, Senhor, que as decisões que são tomadas pela direção, Senhor, por todos aqui na escola, Senhor, possam ser decisões orientadas por Ti. Amém, E que elas, Senhor, possam servir, Senhor, não só para o nosso enriquecimento espiritual,
mas também para o avanço, Senhor, da Tua obra aqui nesta terra. Amém, Senhor. Vem, Senhor, nos ajudar, a nós também como igreja, para que possamos também dar a cada momento, se for possível, a nossa colaboração, Amém. para que todos juntos, Senhor, nós possamos um dia estar contigo e com aqueles, Senhor, que ouvem, Senhor, e partilham daquilo que nós conhecemos da Tua parte. Vem, Senhor, nos ajudar. Ajuda esta instituição, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Podem assentar-se. Dentro da nossa igreja existem vários ministérios que muitas vezes pela sua projeção, pela área de intervenção, acabam por ter uma certa visibilidade, acabam por ter uma certa notoriedade. E neste momento, no tempo da crise que estamos a viver, e embora se diga que a economia está a crescer, embora se diga que os indicadores sociais mostram que o pior já passamos, mas o que se percebe é que cada vez mais pessoas continuam a estar em situação de pobreza, cada vez mais pessoas continuam a precisar de alimentos, continuam a precisar de ser apoiadas, ser auxiliadas. E a ADRA, como a face mais visível da Igreja ao nível justamente do apoio social, não tem mãos a medir em relação àquilo que são as solicitações que nos chegam. Graças a Deus, Deus tem aberto portas para que a Igreja, em parceria com outras instituições, possa efetivamente receber alimentos, receber bens, receber inclusive recursos para poder ajudar outros. Tenho a destacar algumas coisas muito simples. De alguns anos para cá, uma saudável e prazerosa relação com uma instituição secular, o Banco Alimentar, tem existido com uma grande proximidade entre a Igreja e esta instituição. Há mesmo uma relação de amizade entre os membros da direção e as pessoas, e algumas pessoas da Igreja. Recentemente, Deus nos abriu, quase que miraculosamente, para não dizer miraculosamente, as portas para que amanhã possa ser feita uma angariação de alimentos na rede do Pingo Doce. E, meus queridos irmãos, tudo isso é Deus trabalhando, é Deus fazendo com que o trabalho possa ser feito, para que grandes coisas possam ser realizadas. Agora, compete-nos a nós também, efetivamente, apoiarmos e darmos reforço aos braços daqueles que estão envolvidos nesta missão. A ADRA este ano é muito jovem. Eu gostaria de chamar aqui à frente a Laura. A Laura é a diretora nomeada para a ADRA. Ela trabalha com a Sónia, também uma irmã muito jovem. Trabalha com a Bianca e em mais uma série de outros colaboradores que continuamente dão o seu apoio e que realmente dão o seu melhor para que, neste momento, mais de 40 famílias possam ser regularmente apoiadas e ajudadas. Dentro de algum tempo, nós vamos ter a oportunidade de apresentar à Igreja informações, não só estatísticas, mas informações relacionadas com o trabalho que está a ser feito. Há muita coisa que está a ser realizada. Não quer dizer que o que já foi feito no passado não seja relevante, mas aquilo que tem estado a ser feito atualmente, há necessidades. Há necessidades, por exemplo, a ADRA precisa de um lugar, de um espaço para abrir uma loja social. Um lugar onde se possam atender as pessoas com mais dignidade, onde se possam armazenar os recursos que temos com mais adequação. Estamos a orar por isso. Já conversámos com algumas instituições, já conversámos particularmente com a Câmara. Talvez, hoje, alguém, ao ouvir a respeito das necessidades que a ADRA tem, possa Deus estar a trabalhar em si, despertar-lhe a mente para que possa dar a indicação certa para que este objetivo possa ser cumprido. Amanhã, um grupo de pessoas voluntárias já estão destacadas para estar nas várias superfícies comerciais, no Porto Santo, no Machico, na Cancela, aqui no Funchal, em 3 superfícies comerciais. Esperamos realmente um grande trabalho. Mas mais do que isso, esperamos
ser testemunhas das bênçãos que Deus tem a derramar sobre aqueles que estão disponíveis para servi-lo. E eu acredito que, assim como a Laura e eu queremos pedir ao Senhor que abençoe este ministério, acreditamos que a Igreja também quer que Deus abençoe este ministério. E gostaríamos, da mesma forma, de convidá-los a que neste momento nós nos possamos colocar de pé, para enquanto nós aqui à frente nos vamos ajoelhar, pedir ao Senhor que possa abençoar a área social do trabalho da Igreja. Vamos colocar-nos de pé enquanto nos ajoelhamos aqui. Querido Deus, mais uma vez diante de Ti nós vimos, bom Pai, primeiramente para Te agradecer e louvar por tudo aquilo que Tens feito. Pela forma como Tens aberto portas onde inicialmente se julgava que não haveria sequer um postigo para ser aberto. Te agradecemos de uma forma muito especial, Senhor, pelas parcerias que temos tido a oportunidade de encontrar. Te agradecemos pela oportunidade, Senhor, de amanhã fazermos a angariação de alimentos junto a esta rede comercial que há tanto tempo esperávamos que nos desse uma resposta e já estávamos quase a acreditar que era impossível algo acontecer. Mas nós Te louvamos, Senhor. Te agradecemos, particularmente neste momento, por aquilo que fizeste. E queremos pedir-te, colocando em Tuas mãos a Laura de uma forma muito especial e todos aqueles que no Ministério da Assistência Social trabalham, no Caniço, no Porto Santo, Senhor, que Tu possas abençoar estas irmãs que estão à frente desta importante área social da nossa Igreja. Tu lhes possas dar o carinho, a sensibilidade, mas ao mesmo tempo também a perseverança para serem a mão amiga àqueles que necessitam de apoio. Queremos Te pedir, Senhor, também que Tu possas abençoar ricamente cada um dos voluntários que desde já se disponibilizou a ajudar. Abençoa, Senhor, também aqueles que ainda vão ajudar também. Aqueles que ainda vão sentir no seu coração o apelo para participar destes projetos. Te agradecemos, Senhor, tudo isto não que mereçamos, mas é no doce nome de Jesus que pedimos e agradecemos tudo. Amém, Senhor. Amém. Este ano é o ano da saúde. Não quer dizer que os outros anos não sejam. Desde 1860 que a Igreja vem sendo confrontada com uma poderosa mensagem sobre a área da saúde. Mas este ano, de uma forma muito particular, nós somos convidados a uma intervenção bem clara, bem distinta nesta área. E os irmãos conhecem um pouco do plano de ação que as nossas igrejas têm programadas para esta altura. Nós, este ano, vamos, amanhã, fazer a distribuição de uma salada gigante. Cerca de 1.500 doses de salada vão ser preparadas para serem oferecidas à população, com o objetivo de levar as pessoas a perceber a necessidade de terem uma alimentação mais saudável, mais cuidadosa. Nós vamos ter depois, alguns dias mais tarde, a distribuição do livro missionário, sábado, dia 18. No domingo, já vamos para a rua novamente, fazer uma caminhada para chamar a atenção às pessoas a respeito da necessidade do exercício físico, mas também para nós mesmos tomarmos a consciência deste tipo de envolvimento. Alguém pode dizer, mas estas coisas não têm importância. Talvez possam não ter importância para muitos, mas para outros poderá ser a diferença entre a vida eterna e a perdição eterna. E se de uma destas iniciativas resultar, pelo menos que seja uma única pessoa sensível e consciente para o plano que Deus tem para a sua vida na área da saúde, pois louvado seja o Senhor. Porque o próprio Jesus estava disposto a vir ao mundo, viver, morrer e ressuscitar por uma única alma que fosse. Será que nós não estamos disponíveis a pequenos sacrifícios? Será que nós não estamos disponíveis a pequenas iniciativas que deem visibilidade, que levem outros a conhecer o plano que Deus tem para a salvação através da saúde? Vamos ter uma série de atividades. Expo Saúde. Vamos ter seminários de alimentação. Vamos ter uma série de iniciativas que, pontual, mas sistematicamente vão acontecer ao longo do ano. Recentemente, só para testemunhar com os irmãos como Deus vai abrindo portas,
Tive a oportunidade de falar com uma pessoa da comunicação social. Eu só conversei uma vez com essa pessoa. Liguei-lhe, não consegui conversar com ela. Deixei recado. A pessoa, assim que me retorna a ligação, diz: olá, Sr. Pastor. Eu disse: mas como é que você se recorda de mim? Eu só falei consigo uma única vez. Não é a vaidade que me motiva neste momento a louvar a Deus. Mas, acima de tudo, o que me chama a atenção é que realmente as pessoas estão disponíveis para ajudar. Deus está a trabalhar em corações de pessoas influentes, pessoas em lugares-chave que podem promover a mensagem que a Igreja tem para apresentar ao mundo. E se nós estivermos dispostos a nos movimentar, o Senhor realmente abrirá as portas. Deus está à espera que nós, como o povo de Israel, à margem leste do Rio Jordão, estejamos dispostos a pôr o pé na água do Rio Jordão. As águas estavam frias, as águas eram volumosas e transbordavam as ribanceiras do rio, mas Deus pediu ao povo que confiasse, que estivesse disponível a entrar rio adentro para conquistar Canaã. Deus também tem uma Canaã celestial a nos oferecer. Eu gostaria de chamar à frente aqui a Clésia. A Clésia, neste momento, ao nível da Igreja do Funchal, é a diretora do Departamento de Saúde e Temperança. E nós vamos pedir ao Senhor, de uma forma muito especial, que possa abençoar todo este ministério, toda esta motivação que existe hoje para o serviço. E eu gostaria de chamar o irmão Zeca, não só como pai, mas acima de tudo como ancião neste momento, para que possa orar intercessoriamente em favor das iniciativas que a Igreja do Senhor foi inspirada, foi instruída a pôr em ação. Nós vamos, à semelhança do que já fizemos até aqui, ajoelhar-nos para um momento de consagração e pedir à Igreja que, em unidade, se possa também colocar numa atitude de consagração e de intercessão em favor desta prece que será feita. Vamos ajoelhar-nos. Senhor, nosso bom Deus e nosso bom Pai, neste momento, Senhor, do teu trono de graça contemplas os teus filhos aqui presentes, Senhor. Obrigado, Senhor. A nossa oração, Senhor, de um modo muito particular, vai, Senhor, para este Ministério da Saúde, Senhor. Abençoe. Tu ajudes, Senhor, a Eclésia para que ela possa, Senhor, ser inspirada por Ti, Senhor. De tal maneira, Senhor, que ela possa contagiar a Tua Igreja, Senhor, a trabalhar neste projeto. E, ó Pai, ajuda a cada um de nós, para também, ó Pai, expor no nosso coração o desejo, Senhor, de trabalhar para Ti. Que possa haver, Senhor, no nosso coração a humildade suficiente e que possamos te pôr sempre em primeiro lugar, Senhor, nas coisas que fizermos. Ó Pai, que, na verdade, este projeto, Senhor, que é de Ti, este projeto que é Teu, Senhor, que possa, Senhor, na verdade, tocar o nosso coração e que esse Ministério, Senhor, da Saúde, a qual a Eclésia, Senhor, faz parte, Tu possas abrir o seu entendimento e possas capacitá-la, Senhor, a trabalhar, Senhor, unicamente para louvar e bendizer o Teu santo e divino nome. E que muitas almas, Senhor, possam, na verdade, entregar o seu coração a Jesus através deste ministério. Ó Pai, dá-nos essa fé. Dá-nos, Senhor, também essa coragem, Senhor, e a ousadia de falar no Teu nome ao mundo que ainda não Te conhece, Senhor. E que, Senhor, na verdade, quando Tu vieres, nós possamos apresentar muitas almas, Senhor, ganhas através do Teu Espírito, mas também através do nosso trabalho, Senhor. Protege-nos e guarda-nos. Mais uma vez Te peço uma bênção especial sobre este Ministério da Saúde. Ajuda-nos a todos nós, Senhor. Em nome de Jesus Te peço todos estes favores. Amém. Amém, Senhor. A Igreja desde sempre foi convidada a levar a mensagem ao mundo e a fazê-lo através daquilo que o Senhor chamou o ministério da evangelização. A pregação da palavra da forma mais direta, mais objetiva possível. E este ânimo do qual a Igreja já foi profundamente conhecida e identificada na sociedade,
com o passar das gerações, tem gradualmente se desvanecido em alguns lugares. Mas, meus queridos, não é porque a igreja que fazemos parte seja a igreja de Laodiceia que vamos nos conformar com a mornidão laodiciana. O Senhor quer realmente convidar-nos a uma atitude de atividade missionária, de testemunho da palavra, de pregação do Evangelho. Porque, meus queridos, é verdade que tudo aquilo que a igreja faz na área social, na área da saúde, na área da educação, na área da intervenção social, é parte da missão. Mas aquilo para o qual Jesus nos convidou é sermos suas testemunhas. É a pregação da palavra e a palavra viva. Esta, efetivamente, é que converte. E nós temos o ministério pessoal e a área da evangelização, uma área extremamente importante para o desenvolvimento do trabalho da igreja. Cada cristão deve se sentir como um missionário. Cada pessoa deve se sentir como uma testemunha do Senhor. Cada cristão deve ter a noção de que ele é um discípulo. E enquanto isto não acontecer, meus irmãos, nem nós cresceremos pessoalmente, nem a nossa igreja crescerá como o Senhor está à espera de que ela cresça. O ministério pessoal e o ministério do evangelismo estão entregues este ano à nossa irmã Tânia. Eu gostaria de convidá-la a que ela viesse aqui à frente. Eu gostaria também de convidar o irmão Noé para que, neste momento, ele também pudesse vir aqui para nos dirigir nesta oração. Dentro de pouco tempo, nós teremos um seminário sobre testemunho cativante. Como podermos partilhar com outras pessoas o Evangelho de uma forma entusiástica e alegre. Meus queridos, acredito que muitos de nós não têm prazer na pregação da palavra, porque talvez não experimentaram fazê-lo da forma que o Senhor efetivamente nos ensina. Há formas extremamente entusiasmantes de o fazer. E nós podemos ser treinados, podemos ser ensinados na maneira de como fazer este trabalho. Nós este ano ainda temos programadas 2 campanhas evangelísticas. Uma em maio, de 16 a 23 de maio. Outra em outubro, de 10 a 17 de outubro. Estas campanhas são a pregação da palavra da forma mais direta, da forma mais viva que pode ser feita. E por isso, nós também queremos convidar a igreja a se empenhar e a se envolver num processo de intercessão e de trabalho em favor destes desafios para os quais nós somos chamados pelo Senhor. Vamos, mais uma vez, colocar-nos de joelhos para ser dirigidos na oração do irmão Noé e pedimos à igreja que mais uma vez se possa colocar de pé para interceder e consagrar-se ao Senhor neste aspecto. Senhor nosso Deus, com toda a gratidão, aqui estamos, que vimos e atendemos aquele que é o teu chamado. Mas a nossa força, o nosso sentido de atividade é frágil. Por isso confiamos no teu poder, no teu amor, para que a tua bênção seja extensiva, não só aqueles que aqui estão, mas aqueles que também não podem aqui estar. Que haja uma bênção para todos. E abençoa todo este movimento, desta juventude que temos nesta igreja, estes pequeninos, que sejam desenvolvidos como um autêntico viveiro, para florescer entre este povo que precisa ser evangelizado, precisa ter o conhecimento daquele que foi o grande sacrifício do teu amado Filho na cruz. Vem inspirar a todos. Inspira estes que, com toda a sua vontade, se dispõem neste trabalho de evangelização. Guarda a todos e que todos possam fazer aquilo que tu lhes dás com toda a vontade
de amor, de fortaleza de espírito e moderação para contigo, Senhor. Obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muitos mais departamentos e muitas mais áreas de intervenção da Igreja haveria a serem referidas aqui. Em outros momentos nós vamos ter a oportunidade de orar por outros ministérios da Igreja que têm sido e que precisam, têm sido usados por Deus e que precisam de fato da nossa intervenção intercessória em seu favor. Mas neste momento, meus irmãos, eu gostaria de terminar esta reflexão deixando-vos com as palavras que já tivemos a oportunidade de ler há instantes, em que o Senhor nos mostrava ou nos prometia que assim que orarmos e estivermos disponíveis a trabalhar, diz, e Deus abençoava maravilhosamente os seus esforços. Que estas palavras possam se aplicar também à Igreja do Funchal, aos crentes da Ilha da Madeira. O Senhor abençoava poderosa e ricamente todos aqueles que participavam na preparação da salada, aqueles que ajudavam na montagem de estruturas de apoio, aqueles que faziam pequenos trabalhos, aqueles que estavam a recolher alimentos, aqueles que estavam a distribuir folhetos, aqueles que estavam a trabalhar com os necessitados e os carenciados. O Senhor abençoava ricamente essas pessoas, manifestava o seu poder, derramava o seu espírito, abençoava as pessoas e aqueles que eram alvo da atenção destes ministérios. O Senhor quer abençoar-nos ricamente. Precisamos orar. Já fizemos. Precisamos trabalhar. Vamos fazê-lo. Fé e ação. Confiança e trabalho. É o que Deus espera de si. É o que Deus espera de mim, meu querido irmão. Que Deus nos fortaleça e que Ele nos ajude a sermos testemunhas da manifestação do seu poder. Amém? Para concluirmos o culto em honra do Senhor, nesta santa manhã de sábado, vamos cantar para a sua honra o hino que está fixado, 330. 330. Oh
Senhor, tu ouviste o nosso cântico e queremos pedir-te, bom Pai, que em nós se manifeste o teu querer e o teu efetuar. Dá-nos, Senhor, a motivação para hoje e o restante dos dias da nossa vida estarmos envolvidos de forma completa na consecução dos planos e da missão que tu confiaste à tua igreja de pregar o Evangelho. Porque sabemos que quando isto acontecer, então virá o fim. Nós queremos ver Jesus voltar. E esperamos há anos, esperamos com ansiedade receber Jesus e ir viver eternamente em paz e alegria contigo. Por isso, Senhor, sobre nós repousa a responsabilidade de levar a outros ainda o conhecimento do Evangelho. Que, bom Pai, cada um de nós possa fazer isto com alegria, com fé e com motivação, resultante do amor de Cristo no nosso coração. Te agradecemos e pedimos tudo isto em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.